Nessa quarta parte e última da primeira aula do curso básico de Teologia Universitária, encerrando essa aula, eu irei falar sobre 3 características, 3 qualidades que um estudante de Teologia Universitária deve ter, ok? Então eu vou apresentar aqui um pouco da personalidade de um estudante de Teologia Universitária. Eu sei que nem todo cristão vai se interessar, nem todo também que se interessa vai entender. Muitos não vão conseguir ir até o final, isso é uma realidade, a gente não quer, mas acontece, as pessoas desanimam no meio do caminho, as pessoas, por não entenderem uma coisa ou outra, vão perdendo o desejo, vão perdendo a vontade, às vezes falta personalidade, às vezes falta força de vontade, mas o fato é que é necessário reunir características próprias e específicas para se engajar em um aprofundamento, mesmo que seja o curso básico de Teologia Universitária, há muita coisa que a maioria não sabe. Então, é necessário que tenhamos algumas características peculiares para buscarmos. Eu vou citar aqui 3 características que um estudante de Teologia Universitária deve ter, para que ele possa ser um bom estudante, para que ele possa ir além, para que o conhecimento teológico universitário possa fazer o efeito necessário, possa ser uma bomba atômica nas mãos de Deus. A primeira característica que um estudante de teologia universitária deve ter é o desejo de saber. Se você não tem desejo de saber, você não tem a característica primordial e essencial para estudar teologia universitária. Você deve ter sede pelo conhecimento, entender que há muita coisa que você não sabe, como há muita coisa que eu não sei, que todos têm algumas coisas que ignoram. Ninguém sabe de tudo, mas é buscando saber, é buscando entender que nós fugimos da ignorância. Então, nós devemos buscar, devemos ter desejo, devemos ter amor pelo conhecimento. A primeira característica de um bom estudante de teologia universitária é o desejo de saber. Hoje, na cultura brasileira, é praticamente consenso, já está no senso comum e é praticamente em todo canto, esta visão medíocre que a gente estuda para se preparar para o mercado de trabalho. As pessoas só conseguem estudar para isso. É para ter um certificado ou um diploma, é para passar em um concurso público, ou em um vestibular, ou no Enem, e elas resumem o conhecimento a estas visões medíocres. A gente deve aprender uma coisa, que é claro que o conhecimento ele nos ajuda no mercado de trabalho, ele nos ajuda a ter um emprego bom, ele nos ajuda a passar em provas, é bom, isso é necessário, mas a gente não pode resumir o saber a isso. Nós devemos ter desejo de saber a cada dia mais, crescermos no conhecimento, termos sede por saber mais e mais. Esse desejo, essa sede de saber é a característica mais decisiva, talvez, no estudo de todas as ciências e não é diferente no estudo da teologia universitária. É claro que muitos não têm o desejo de saber, muitos não querem aprender e muitos irão simplesmente ignorar. Não é para esses que eu falo. Eu falo para pessoas, para homens e mulheres, jovens e até a crianças que têm o desejo, a sede pelo conhecimento. É para eles e com eles, para esses e com esses que eu falo nessa oportunidade, nesta aula. Talvez não estejam me ouvindo agora, talvez daqui a anos ou décadas, mas eu sei que eu falo e que pessoas me escutam, pessoas que têm desejo de saber. É para elas que eu me dedico, é para elas que eu me esforço em preparar aulas, preparar apostilas, preparar este curso, pensando nestas pessoas que irão influenciar pessoas, porque simplesmente gostam de saber. É necessário gostar de saber. Não basta você ficar assistindo apenas às aulas, é necessário buscar saber em outros meios, em outros cantos, em outras plataformas. Pesquise, assista vídeos, aulas no YouTube, pesquise no Google as temáticas que são abordadas aqui, a história, as descobertas científicas, etc. Os nomes. Se eu falo cientificismo, pesquise o que é. Tenha desejo pelo saber. Não tenha aquilo que eu falo como verdade absoluta. Duvide do que eu digo. É isso que nós necessitamos, ter desejo de saber. Eu quero que todos saibam mais do que eu. E a primeira característica é desejo pelo saber. Todo estudante de teologia universitária deve ter
desejo de saber. A segunda característica de um bom estudante de teologia universitária é o espírito missionário. Sim, missionário. Talvez a obra mais complexa e mais difícil das missões da igreja hoje é reconquistar a cultura que ela deixou escapar nos últimos séculos. Porque enquanto as ideologias avançam no âmbito das universidades, da intelectualidade, da cultura, a igreja recua, a igreja se afasta do âmbito do conhecimento secular, a própria igreja que fundou as universidades, que fundou a ciência. Então, o espírito missionário é proteger a fé cristã para que ela não seja evacuada da América como está sendo da Europa, para que ela seja restabelecida no velho continente europeu e para que, ao invés de retroceder como está acontecendo, ela possa avançar. O espírito missionário é necessário no jovem, ou independente de ser jovem ou não, no estudante de teologia universitária. O desejo de fazer algo em prol da obra de Deus, em prol do Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lutar no âmbito da cultura é dar disponibilidade para que os missionários possam ir mais avante. A cultura, ela rege o pensamento humano e é nessa área que nós estamos perdendo há séculos. É no âmbito da filosofia, da sociologia, das ideologias que o cristianismo vem sendo varrido. Devemos estar imbuídos, vestidos de ferramentas missionárias, vestidos e transvestidos de desejo missionário. Devemos estar cheios de Deus, cheios da graça, e devemos ter esse espírito, o espírito missionário. Não podemos deixar a chama do Evangelho, a centelha divina e a graça de Deus no mundo se apagar. Devemos conservar a estrela que ainda cintila no Ocidente, para que a chama do Evangelho jamais se apague em nosso planeta. É o espírito missionário que nos move, é o desejo de fazer missões no âmbito da cultura, da intelectualidade, no seio das universidades e de toda a alta cultura moderna. A primeira característica que um bom estudante de teologia universitária deve ter é desejo de saber. A segunda é um espírito missionário e a terceira é perseverança. Devemos perseverar. É claro que em aulas muito extensas, muito complexas e abstratas, pode haver um cansaço, né? Até o próprio vídeo, a própria videoaula, ela não é muito boa. O áudio não é bom, a imagem não é nada boa, e eu tenho ciência disso. Um improviso é aquilo que a gente pode fazer, são as possibilidades do momento. É claro que Deus irá abençoar e muita coisa irá mudar, né? Mas para frente a gente pode ter uma qualidade melhor. As aulas são um pouco grandes, às vezes um pouco complexas, às vezes eu falo rápido demais, então pode ser cansativo em alguns momentos, pode bater um desânimo em outros, mas devemos ter perseverança. Não desistir nas primeiras falhas ou nos primeiros desafios, não retroceder, não parar, não desvanecer. Devemos ser perseverantes. Se você não entendeu isso ou não entendeu aquilo, não desanime, continue estudando. Uma hora ou outra, aquilo que a gente pensa que não entendeu, se abre, cai a ficha. É assim que nós aprendemos. Nós pegamos uma coisa, pegamos outra e ignoramos muitas outras. E de repente, estudando outras coisas, elas vão se encaixando com coisas que a gente ouviu, mas não entendeu. É assim que a gente aprende. A gente deve entender que tudo aquilo que a gente não sabe corresponde àquilo que a gente precisa buscar saber. Aquilo que a gente não conseguiu compreender agora, a gente pode compreender depois, desde que a gente não desista. Necessitamos e é preciso, num estudante de teologia universitária, ter perseverança, desejo pelo saber, espírito missionário e perseverança. Que possamos juntos embarcar nesta caravana, nesta embarcação, em busca da defesa dos últimos redutos da fé cristã no Ocidente. Que possamos estar com os lombos cingidos, com a fé inabalável e com o desejo de saber e defender a nossa fé em todas as nuances, no mais íngreme vespero anticristão. Que possamos buscar estar preparados, estarmos aptos e prontos para a defesa
da fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele abra as portas do céu sobre nós, que possa nos dar graça para a defesa da fé cristã, que Ele possa abençoar este curso e que os propósitos e que os objetivos que Ele mesmo plantou em nossos corações possam germinar e gerar frutos. Que Deus levante uma geração de pessoas, de homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, pessoas com um desejo de estudar, de se aprofundar, de estarem aptos, prontos para a defesa da fé. Necessitamos reerguer a cultura ocidental, reconstruir a igreja dantes imponente, que agora fraqueja e está ruindo aos poucos. É comigo e com você que Deus conta nestes últimos dias da igreja na terra para a reabilitação dos últimos redutos da fé decadente que construiu o Ocidente e que agora está sendo varrida da memória e da consciência dos povos. A fé em Deus não pode ser apagada, a cristandade não pode desaparecer. A fé em Cristo é a âncora mestra do continente e da cultura ocidental. É necessário que possamos estar prontos para a defesa da fé dos continentes ocidentais, corrigindo a fala anterior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. A próxima aula será a introdução à cristoniografia. No próximo domingo já estará disponível aqui no canal. Os que estão matriculados receberão a atividade da próxima matéria, que é cristoniografia. Amém.